E aí galera, beleza? Tudo bem com vocês? De volta para mais uma aula de desenho 3 e na aula de hoje o objetivo é continuar utilizando aqueles pincéis que eu já disponibilizei para que a gente crie outros elementos do cenário. Na nossa aula anterior eu criei esse background aqui com essas árvores, né? Algo um pouco mais afastado, por isso sem detalhes, e comecei a mesclar algumas cores para a gente chegar nesse tipo de resultado. Aqui no cenário original eu tenho algo similar, né? Nunca vai ficar igualzinho, tá gente? Mas é algo inspirado nesse cenário que eu já havia mostrado para vocês nas aulas anteriores também. Além de criar isso daqui, nós temos diversos outros elementos que já estão desenhados e que nós precisamos trabalhar com eles. Por exemplo, a copa das árvores. Já mostrei um pincel que eu disponibilizei também que tem essa possibilidade de criar copas, tá bom? E é o que eu vou trabalhar aqui com vocês nessa aula de hoje. O objetivo é criar para cada um desses troncos, ou pegar um aqui de exemplo e mostrar para vocês o procedimento de composição de copas. Aqui eu fiz algo bem cartunesco, né? Bem marcado, e eu quero mostrar, além dessa opção aqui para vocês, uma opção similar a esta daqui, que foi feita com o mesmo pincel que eu utilizei aqui. Não tem nada de diferente. A diferença, na verdade, até tem, né? Mas a diferença é a aplicação conceitual dessa ferramenta. Então eu trabalho com opacidades diferentes, com pontos diferentes e lembro sempre de aspectos de iluminação e sombra. Então vocês podem notar aqui que eu trabalhei e fiz esse jogo de incidência de iluminação partindo aqui da parte superior esquerda para a parte inferior direita. Por isso que a gente tem esse degradê de cores, essa marcação de sombra na parte inferior e luzes altas na parte mais superior esquerda. Então vamos tentar construir isso daqui, eu acho que vai dar certo. Então vamos lá. Então ó, Photoshop aberto, né? Já deixei aqui um tronco colocado, deixei essas copas aqui já criadas, tá bom? Eu só vou aqui ocultar. Deixa eu pegar aqui, na verdade, as camadas corretas, né? Eu vou agrupar, só pra gente não perder esse conceito aqui, tá? Como agrupar dois aqui. Também tinha feito outro teste com uma outra forma, não gostei muito do resultado. Aí eu fui e fiz esse teste aqui com uma fronda um pouco menor, né? Com uma incidência de luz diferente. Então, aqui vocês têm que experimentar para que vocês consigam chegar em algo que seja agradável e que se molde ao redor do seu cenário, tá bom? Então a identidade visual aqui é um aspecto que tem que ser sempre considerado. Para a gente chegar nessas conclusões, sempre avalie principalmente questões de matiz, saturação, incidência de luz. Por exemplo, se eu quisesse trabalhar aqui com essa fronda um pouco mais clara que as demais ou com uma coloração diferente, eu poderia vir aqui com o Ctrl U do teclado e alterar essa matiz para algo assim ou algo um pouco mais verde. Isso vai muito da ambiência que você pretende criar, tá bom? Mas enfim, vamos lá, vamos desenhar, que é esse o nosso primeiro passo, tá? Como eu já tinha algo criado aqui, só quis mostrar para vocês esse agrupamento para que eu não perca isso daqui. Depois eu até tenho uma condição de comparar as versões de copas que eu vou criando. Nunca vai sair na primeira, tá bom? Essa daqui, ó, foi a minha primeira tentativa que eu estava imaginando que poderia ser. Só que isso daqui não é coerente com o que eu tô querendo para esse cenário, tá bom? Você às vezes que está assistindo pode até gostar, mas para mim, pro que eu estou imaginando para o cenário, não se encaixa. E isso é importante também nesse processo, você conseguir ter algo que lhe agrada. Agora falando, enfim, do desenho, eu vou criar aqui uma nova camada e sobre essa camada eu vou criar a fronda, né? Essa parte aqui de folhagens da parte esquerda do tronco. Você pode começar pela direita, pelo meio, né? Você aí que vai decidir. Eu particularmente gosto de começar sempre de cima para baixo, esquerda para direita, tá? Sentido tradicional de leitura, por exemplo, alguma coisa nesse sentido. Mas enfim, vamos lá. Peguei o meu pincel, aqui a ferramenta pincel, atalho B, e nas configurações de pincel, na verdade aqui, né, nos pincéis e não nas configurações, vocês, se já importaram, tem aí no Forest Pack Faleiros a abinha copa de árvores. Eu disponibilizei aqui apenas duas, porque com essas duas vocês conseguem passar uma por cima da outra e criar diversas variações. O objetivo desse pincel é criar variações de folhagens para que a nossa textura de folhagem se assemelhe à realidade. Então eu vou pegar aqui qualquer um desses, ó, peguei copa árvore 2, vou selecionar
um tamanho aqui similar a esse, aí para você vai variar um pouquinho esses valores que eu estou usando, o meu está com tamanho 400, mas por conta da resolução que eu estou desenhando, tá? Então não olhe exatamente o número que eu olhei para você trabalhar aí, escolha um valor que se assemelhe em termos de proporção com o que eu estou mostrando para vocês na tela, beleza? Agora sim, eu estou com esse pincel e sobre essa nova camada, sempre confiram a camada que vocês estão desenhando, sobre essa nova camada eu vou selecionar uma cor verde mais escura, lembrando que depois com as manipulações que você faz na camada, matiz, saturação e tudo mais, você pode criar a variação de cor. Aqui eu estou chutando uma cor inicial, um verde bem escuro, porque eu vou trabalhar com as folhas de trás. Elas têm muito mais sombra do que as folhas que estão na parte frontal, pelo menos pensando no cenário que eu já apresentei para vocês. Aí aqui sim, ó, eu vou fazer um sentido horário, tá? Com o meu pincel, estou usando o touchpad, não estou com caneta nem nada, para vocês verem que dá para fazer esse tipo de arte aqui utilizando só o touchpad ou só o mouse, tá bom? Então, ó, eu clicando e arrastando consigo chegar nesse tipo de desenho. Eu cliquei e não soltei e arrastei. Eu achei que ficou grosseiro isso daqui, né? As folhas ficaram muito longas, não é condizente com o que eu quero. Pode ser com o que você quer, mas com o que eu estou imaginando aqui não. Então, Ctrl Z, vou diminuir um pouquinho e a hora que eu chegar num resultado que me agrada, se vocês quiserem algo similar, vejam o tamanho de proporção de pincel que eu estou usando. Aqui eu tive que diminuir um pouquinho. Ó, movimento circular, sentido horário. Eu posso passar por cima que o pincel ele tem aquelas variações que eu já havia indicado para vocês, né? Lembrem-se que nas configurações eu trabalhei com a dinâmica de forma e com a dispersão desses pincéis. Então as variações que vocês estão vendo são geradas por essas configurações. Se vocês têm curiosidade de saber quais foram as configurações, abram aí o pincel na máquina de vocês, obviamente vocês vão ter que importá-lo e vejam quais configurações eu utilizei, tá bom? Aí beleza, ó, cheguei nesse formato. Se eu gostei, posso continuar, se eu não gostei, redesenho, ou eu posso aqui de alguma maneira trabalhar com essa manipulação da malha, né? Lembrando que a gente tem aqui, ó, quando você seleciona a sua pecinha, né, essa camada, aperta Ctrl T no seu teclado e vem nessa opçãozinha aqui, você consegue distorcer essa malha assim como eu estou distorcendo, ó. Então se eu quero algo mais arredondado, maravilha, eu consigo criar isso tudo, ó. Então, deformei a minha malha, né, com aquela ferramenta de warping e agora eu cheguei nesse tipo de resultado. Aqui pra mim tá praticamente ok. Eu só não gostei muito dessa partezinha aqui que eu tô dando zoom. Aqui eu acho que eu vou dar uma melhoradinha, criar umas folhas um pouco diferentes. Beleza? Aqui a mesma coisa, Ctrl Z quando não fica do seu gosto, tá bom? Aqui ainda não tá do jeito que eu quero, mas vamos lá, a gente tem que dar sequência aqui, senão essa aula não termina nunca. Beleza, tenho aqui criadinho esse pedacinho que agora a gente começa a trabalhar com as luzes e com as sombras, obviamente. Aqui eu achei que essa coloração, né, esse verde aqui pode ficar um pouco mais escuro, portanto eu estou dando aqui um Ctrl U e eu vou aumentar aqui o fator de luminosidade para o lado esquerdo. Deixei aqui mais escuro, tá bom? Então é isso, ó, essa é a camada lá de trás. Agora sobre essa camada eu vou começar a pincelar trabalhando com opacidade reduzida, cores mais claras. Então eu venho aqui na minha caixinha e seleciono um verdinho aqui na mesma paleta, bem mais clarinho, tá? Pego o pincel de novo, o atalho B, vou diminuir ele só um pouquinho e vou digitar 0,5 no teclado para que eu tenha opacidade 5%. Você pode diminuir aqui manualmente também. Eu gosto de trabalhar com o atalho do teclado que eu acho mais rápido. Aí sim, eu venho aqui, ó, com movimentos circulares para passar, né, sobre aquela camada anterior e chegar em novos resultados. Só que aqui eu só cliquei e arrastei e como tá 5%, ficou algo muito marcado, tá bom? Aí nessa técnica aqui, ó, de passar camada sobre camada, né, alguma coisa nesse sentido, vocês vão ter algo parecido lá com a opção que eu mostrei para vocês, que é essa primeira aqui que eu trabalhei, tá bom? Eu fui fechando e bloqueando o alfa dessas camadas e fui desenhando por cima algumas vezes até chegar nesse padrão. Não é o que eu quero para exemplificar aqui para vocês. Se vocês quiserem, podem fazer assim como eu mencionei, tá bom? Um outro fator importante é o seguinte, eu desenhei aqui, vocês viram que fugiu aos limites dessa forma. Então, na minha camada eu vou dar o bloqueio alfa, então clico aqui no bloqueio alfa para eu poder desenhar, ó, pintar e isso ficar só no limite da camada. Aí beleza, eu venho aqui, ó, na parte superior e vou passando em movimentos aqui curvos, tá? Não passe muito reto para que você tenha algum resultado similar ao que eu estava mostrando para vocês
folha sobre folha. Aqui eu ainda não trabalhei com a dinâmica de luz, eu só estou clareando alguns pedaços. Na parte superior, aqui sim, ó, aqui eu quero maior incidência de luz, então ali eu vou retocando, vou passando por cima até eu chegar no tom mais claro que eu quero. Na parte inferior, ó, eu vou voltar, selecionar aquela cor mais escura para que aqui embaixo eu volte a trabalhar com tons bem escuros. Vou voltar aqui a opacidade para 50%, só para ir deixando essa cor escura um pouco mais densa, ó, deixando mais denso ainda, né? Marquei essa opção aqui novamente e vou, com uma opacidade agora reduzida, voltar a pintar aqui porque eu tinha perdido essa parte escura inferior, tá bom? E aqui, de certa forma, a gente está mesclando as cores do nosso processo de pintura digital. Então eu vou mesclando aqui para ir atenuando essa transição e a gente tem uma melhora aqui para chegar naquela cor mais escura ali de baixo, tá bom? Aí beleza, tenho esse pedaço aqui pintado e eu vou continuar agora com aquelas gradações de cores mais claras. Isso aqui na parte superior e eu vou trabalhando cada vez com tons mais claros, tá? Eu quero a minha iluminação condensada aqui nessa região. Então eu vou sempre trabalhando nesse sentido, lembrando que essa luz não fica só localizada aqui, ela acaba passando um pouquinho entre as folhas. Então em outros pontos eu sugiro que vocês joguem um pouquinho dessas folhagens e vão mesclando com tons mais escuros novamente, para que vocês tenham essa incidência um pouco diferente de luz em alguns pontos da árvore, para não ficar tão marcado assim, né? Então aqui ó, só tô clicando e arrastando no sentido horário. Então aqui ó, mantive ainda na parte inferior aquela seção mais escura das folhas, das folhagens. Aqui eu criei um relevo de alguma forma só nessa parte. Nessa parte aqui mais central, ó, ainda tem um pouco, né, de folhas escuras, porque eu acho que não fica legal também você fazer algo tudo muito arredondadinho, bonitinho, tá bom? Apesar de ser algo cartunesco, né, às vezes não fica tão legal. Agora que eu trabalhei só com os tons de verde, nessa parte aqui eu vou alterar a minha matiz, vou selecionar um tom aqui mais amarelado, tá bom? Porque folhas tendem a amarelar com o tempo e aqui nessa região, ó, eu vou jogando um pouquinho desses tons amarelados, ainda com 5%. Você pode até reduzir se você quer algo mais sutil, tá bom? Então, ó, nessas partes aqui, joguei também, tá? E lá na parte superior eu vou jogar só um pouquinho mais para não ficar tão escuro, mas ganhar esses tons amarelados. Aqui já tem um resultado que me agrada, tá bom? Em cima dessa camada, muitos ainda gostam de trabalhar com uma nova camada de luz, utilizando aqueles blending modes, né, das camadas, os modos de mesclagem de camadas. Então eu vou criar uma nova camadinha aqui, vou fazer essa máscara para a camada inferior, então segurei o Alt, vim entre as camadas e dei um clique, e aí sim eu vou pintar sobre essa camada que tem um modo normal por enquanto, depois eu altero para chegar em algum resultado que nos interesse, tá bom? Então vamos lá, ó. Eu tô com a cor amarelada aqui, eu vou selecionar uma cor mais avermelhada escura para jogar aqui nessa parte inferior. E notem que eu ainda estou com o mesmo pincel. Então aqui na parte inferior, ó, com aquela mesma opacidade, eu tô jogando esses tons aqui, ó. Eu vou tentar jogar com um pincel um pouco menor nessa área aqui também, tá? E depois a gente pode ir suavizando isso, ó, com as cores que a gente já tinha. Então vim com o Alt no teclado, cliquei no verdinho que eu já tinha ao redor e vou mesclando essas cores. Eu vou sempre tentando mesclar para criar essa transição, tá bom? Já fizemos isso lá no início da disciplina, falei para vocês como trabalhar com esse processo de mesclagem, a metodologia que exige para que a gente chegue nesses resultados. Então aqui eu estou passando esse pincel várias vezes, tá? Lembrando que essa é uma camada superior, eu não estou interferindo na de baixo, tá bom? Se eu apagar o olhinho dela aqui, ó, tá lá a camada original. Agora, com essa camada superior, com esses tons, eu vou vir aqui e trabalhar com a luz direta ou indireta. Deixa eu ver qual que vai me dar um resultado mais interessante. Eu vou trabalhar aqui com a luz indireta, porque eu ainda quero clarear um pouquinho mais esses pontos mais altos, tá bom? Então seleciono aqui uma cor mais amarelada, mais clarinha, venho nessa porção aqui, ó, deixa eu só aumentar um pouquinho o pincel e aqui eu dou essa borrifada, principalmente nessa seção aqui e aqui, tá bom? É algo muito sutil, só que quando a gente desabilita, ó, dá para perceber que parece que a gente apagou a luz do cenário, né? A gente apagou pelo menos uma parte dessa luz.
Então é legal vocês criarem essas gradações de cor, essas transições, trabalhar com matizes diferentes, joga um vermelho, joga um marrom, para que vocês tenham a influência da luz do ambiente na sua peça, no que você está desenhando. E se a influência de luz azul é alta aqui no seu cenário, então eu recomendo você criar uma camada, fazer aqui novamente aquele mesmo processo, cria uma máscara para a camada de baixo, pega um tom azul, sei lá aqui, ó, pegar esse daqui, vou passar agora mais na parte inferior, ó. E depois a gente pode aí trabalhar com essas gradações aqui, né? Eu pegar um azul bem escuro, ó, só na parte inferior, diminuir um pouquinho o pincel, né, que tá muito grande, ó, só nessa área aqui, tá? Assim fica um pouco estranho, então você trabalha ali com a sua opacidade, ó. Então se o cenário tem muito azul, tem muita coisa nesse sentido, você consegue criar uma gradação aqui tendendo para o azul com uma nova camada. E você pode brincar aqui também com Blend Mode, né? Ver o que te agrada aqui de alguma maneira, que traz algum efeito interessante, né? Lembrando que você está usando uma camada em azul, é importante você saber o que cada uma dessas opções está fazendo com a sua camada, tá? Ali eu deixei um pincel bem grosseirão, bem grande, né? Vocês podem diminuir ele para fazer também essa luz azul no formato de folhas. Então fica a dica aí para quem for testar, tá bom? Considere a luz que está ao redor dos seus objetos sempre, porque de alguma maneira elas se rebatem em objetos que estão ao redor do que você está pintando e voltam para iluminá-lo também, tá bom? Agora eu deixei sem a luzinha, né? Só trabalhei com essa segunda camada aqui, ó. A luz apaga, acende, apaga, acende, apaga. Então é esse resultado que eu quero, que eu gostei. Para fazer as outras partes da árvore, né, as outras copas, eu particularmente gosto de fazer o seguinte, vou selecionar esses carinhas aqui e vou só mesclar para exemplificar, tá bom? Então selecionei as 3 camadas e dei o Ctrl E. Na verdade deixa eu tirar essa daqui, porque essa daqui eu não vou usar, não me interessa agora a luz azul. Selecionei as duas, Ctrl E. Com o Alt, ó, vou fazer uma cópia daqui, vou jogar para trás, né, na camada ali de trás e vou aumentar um pouquinho e vou rotacionar pouca coisa, porque a gente tem a luz ali já incidindo, né? Então não fica legal. Se vocês quiserem, você pode repintar aqui por cima. Então, ó, peguei o pincel, né, posso repintar essa parte, deixa eu aumentar um pouquinho, né, aqui, ó, a opacidade, ó, eu posso pintar essa parte aqui. Então vocês podem retocar o que for necessário para chegar no resultado que você precisa. Aqui você pode dar o Ctrl T também e vir aqui no Warping da sua malha, né, essa opçãozinha aqui, e trabalhar com essa distorção da malha para chegar num desenho diferente, tá bom? Para que não fique algo muito repetitivo. Aqui chegou numa forma que até me agrada, tá? E vocês podem trabalhar com esse processo pro resto, tá? Se você tiver vários troncos, você pode ir criando vários pedacinhos desse de copa e ir compondo uma árvore bem interessante. Aqui só para finalizar, assim como vocês já viram, né, que as sombras são sempre elementos importantes para você trazer maior realismo, mais profundidade no que você está desenhando, nessa camada anterior, como nós temos aqui um pedação de árvore, né, uma copa sobre ela, é interessante que esse elemento aqui faça sombra sobre este elemento aqui. Então, sobre essa camada aqui, você ainda pode criar uma nova camada só para fazer a sombra desse objeto. Ou aqui, né, nesse 2 cliques da camada, vocês podem criar uma sombra projetada, que é essa sombra aqui, ó. Então, vou selecionar ela, sombra projetada, deixa eu só aumentar a opacidade e trocar de cor para a gente enxergar. Ó, vou aumentar a distância, só que eu quero trocar a angulação, então ó, ela vem alguma coisa aqui assim. Agora que eu já sei onde está a sombra, né, eu posso diminuir ela um pouquinho e transformar ela em algo mais escuro e trabalhar aí com opacidade. A expansão aqui nem vai dar tantos resultados assim, né? É o tamanho aqui que eu queria trabalhar, então você pode fazer alguma coisa assim. Ou pintar essa sombra ali, vai muito do que você tem como metodologia, como prática para facilitar a tua vida. Lembrando que tempo é dinheiro, tá, gente? Então isso daqui faz com que você ganhe tempo. Aqui a sombra para mim não ficou tão legal assim, mas aí é uma questão de você ir trabalhando com angulação, né, com distância, com relação aqui ao quanto você está deixando isso daqui, né, em termos de profundidade. Então vai muito do que vocês querem testar, beleza? Aqui essa parte de trás agora com a sombra se demonstrou um pouco mais flat, mais chapada,
mais do que essa daqui, a sombra acabou criando esse efeito, então aqui na parte central eu também repintaria de alguma maneira. Mas aí vai do aspecto, da posição que está essa tua árvore no cenário, tá bom? Isso daí varia bastante, isso daqui é só para mostrar para vocês um procedimento de reutilização daqueles pincéis que eu já disponibilizei e uma das possíveis técnicas para composição de copas de árvore. Tem várias formas de você pintar árvores, tá bom? Várias mesmo, vocês vão encontrar diversas. E cada uma tem um estilo específico e usa ferramentas específicas. Aqui utilizei um pincel que já mostrei para vocês como configurar, como criar, tá à disposição para vocês baixarem e fica bem fácil de vocês compor. Vocês estão vendo que numa aula, eu explicando o procedimento, eu consegui criar praticamente toda a árvore, né? Se eu só duplicar esse elemento aqui, vou tirar a sombra projetada dele, deixa eu só tirar o olhinho aqui, ou na verdade eu tenho que trocar aqui a direção dessa sombra, né? Para trazer ela ali para o outro lado. Deixa eu só mudar a angulação dela aqui. Na verdade, eu não tô vendo direito lá, ó, é alguma coisa assim, tá bom? Alguma coisa assim. E tem que diminuir, né? Eu fico mudando aqui durante a aula porque eu fico um pouco agoniado quando eu vejo um resultado que não tá me agradando muito, então eu tendo a mexer um pouquinho, tá? Então, ó, fiz uma sombrinha ali mais simples, Ctrl T, vou fazer o warping da malha, vou fazendo mais rápido agora, tá? Para que vocês possam ver o resultado rápido aí. Então alterei, ó, cheguei num formato qualquer. Você pode trabalhar aqui com a posição disso aqui também, né? Então vai muito do resultado que você quer. Aqui é algo mais pessoal, tá? Então olhando a distância, né, vendo no cenário, é essa árvorezinha aqui que a gente acabou criando. A parte externa, se você quiser reduzir tamanho de folha, aí é com você. Trabalha com o pincel com a forma reduzida, né, com tamanho reduzido e chegue no resultado que lhe agrada. A posição delas aqui ficou também bem próxima. Você pode variar, né, as posições, os tamanhos aqui, ó, alguma coisa nesse sentido, para você chegar numa silhueta que é interessante. Sempre veja qual é a silhueta das formas que você está criando também, porque elas têm que ser sugestivas. Tem que se parecer com uma árvore, tá? Tem que lembrar sempre o objeto que você está querendo. Lembrem-se disso também. Mas é isso, mostrei essa técnica aqui e na próxima aula eu vou mostrar para vocês aí como trabalhar com a madeira, como criar textura de madeira e vamos usar tudo que a gente já viu até aqui, né, em termos de técnica, aplicação de pincéis para finalizar o nosso cenário, tá bom? A gente já está chegando quase no fim, fiquem tranquilos, a gente vai conseguir compor algo muito próximo disso daqui, beleza? É isso por essa aula, nos vemos na nossa próxima aula, fiquem bem, não deixem de praticar, até mais, tchau, tchau!